seja bem-vinda, seja bem-vindo a essa série de vídeos maravilhosa que eu preparei para você que se inscreveu na jornada TDAH Infantil e Adolescência. Aliás, já quero expressar aqui a minha profunda alegria em ter você comigo neste mega evento. Eu vou te mostrar como reduzir os sintomas do TDAH do seu filho para que ele se desenvolva de uma forma saudável e positiva. Posso te falar uma coisa? Você vai ter a oportunidade de fazer diferente. E o fato de você estar aqui, fazendo parte deste grupo exclusivo da jornada, diz muito a seu respeito. Mostra o seu comprometimento com as mudanças que você tanto deseja ver na sua vida e na vida do seu filho. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o TDAH, tipos de TDAH e gravidade. Bora lá? Quando a gente fala de TDAH, a gente obrigatoriamente precisa falar de cérebro, porque o cérebro de uma criança e de um adolescente com TDAH é diferente. Não é defeituoso, mas é diferente. E você precisa entender as diferenças que acontecem no cérebro do seu filho. A criança com TDAH, o adolescente com TDAH, ele não é igual. Nem todas as crianças com TDAH e adolescentes vão apresentar os mesmos sintomas. Muito pelo contrário. Muitas vezes as crianças têm o mesmo diagnóstico, mas apresentam sintomas muito diferentes. E sabe por quê? Porque o TDAH, existem tipos de TDAH. O TDAH se manifesta de diferentes formas. E você vai entender isso daqui a pouquinho. Vamos voltar ao cérebro da criança com TDAH. Esse transtorno, ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, quando eu falo de neurodesenvolvimento, eu estou falando do desenvolvimento do cérebro. O cérebro do seu filho se desenvolveu de uma forma diferente. E é por isso que eu disse no início desse vídeo que o cérebro da criança com TDAH, do adolescente com TDAH, ele não é defeituoso, mas ele é sim diferente. E só isso exclui uma série de possibilidades. O TDAH não está relacionado à falta de educação, à falta de limites, a pais autoritários ou permissivos. A maneira como você educa o seu filho pode potencializar ou reduzir os sintomas, mas não cria o TDAH. Compreenda isso o mais rápido possível, porque já é meio caminho andado. O cérebro do seu filho tem áreas menores, mais finas e menos ativas. E essas características acabam causando alguns prejuízos importantes. Prejuízos que muitas vezes você já percebe e outros que você nem imagina que tem a ver com o TDAH, porque isso acontece com muitas famílias. Às vezes, os pais estão ali o tempo todo criticando a criança, mas nem sabem que aquilo que a criança está fazendo de errado está relacionado ao TDAH. Porque você muitas vezes olha o TDAH de uma forma rasa. Você muitas vezes olha só para a ponta do iceberg. E quando você olha só para a ponta do iceberg, você não olha para o que está ali escondido. E muitas vezes o que está submerso é o que é mais representativo e causa mais prejuízos. Os sintomas principais do TDAH estão relacionados à desatenção, à hiperatividade e à impulsividade. É esse trio que mora nas mentes inquietas. É esse trio que mora no cérebro das crianças, dos adolescentes e dos adultos também que têm TDAH. E como eu disse, o TDAH ele se apresenta de diferentes formas. O primeiro tipo do TDAH que eu quero mencionar aqui é o TDAH do tipo desatento. Ou seja, a criança ela tem TDAH, mas ela tem uma predominância na desatenção. Os maiores sintomas que a criança apresenta estão relacionados à desatenção. Então é uma criança que vive no mundo da lua, uma criança que perde materiais, que perde compromissos, que esquece das coisas, uma criança mais lenta. Tudo isso está relacionado à desatenção. Todos esses sintomas, todas essas características que eu mencionei. Quando a criança
ela tem muitos sintomas de desatenção, mas tem poucos sintomas da hiperatividade e da impulsividade, então os profissionais caracterizam esta criança como TDAH do tipo desatento. Existe também um outro tipo de TDAH, que é o TDAH do tipo hiperativo impulsivo. Ou seja, a criança tem TDAH, mas os sintomas predominantes estão relacionados à hiperatividade e à impulsividade. Uma criança muito agitada, uma criança muito impulsiva, uma criança que não para quieta um minuto, que escala coisas, que come de pé, que está o tempo todo em movimento, que não consegue se manter em atividades calmas, uma criança que fala sem pensar, que age sem pensar, que não tem filtro e que por isso se envolve em muitos conflitos. Não é uma criança tão desatenta, mas é uma criança muito hiperativa e muito impulsiva. Então, essa criança, geralmente, chega mais cedo aos consultórios. Por quê? Porque apresenta sintomas externalizantes, sintomas facilmente observados pelos pais, pelos profissionais, pela escola. Diferente da criança que apresenta o TDAH do tipo desatento. Porque a desatenção é um sintoma internalizante. A criança, ela viaja na maionese, ela tá sentindo aquele sintoma, tá tendo muitos prejuízos, mas você não consegue perceber tão facilmente como a hiperatividade e a impulsividade. Percebe a diferença? Então, falei aqui de dois tipos de TDAH. TDAH do tipo desatento e TDAH do tipo hiperativo e impulsivo. Mas tem também um terceiro tipo. E esse terceiro tipo, ele é difícil. Por quê? Porque é o TDAH do tipo combinado. Ou seja, neste caso, a criança ou adolescente combina todos os sintomas. Todos os sintomas estão muito potencializados. A desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Ou seja, esse tipo de TDAH é o mais difícil, porque tá tudo potencializado, então causa muitos prejuízos. Essa criança também chega mais cedo ao consultório, porque é uma criança que já passa despercebido. Então os pais começam a vivenciar desafios muito cedo e aí já procuram ajuda para poder ficar mais tranquilos, mais equilibrados e menos descabelados. Então, 3 tipos de TDAH, e é isso que você precisa entender. Existem 3 tipos. TDAH do tipo desatento, TDAH do tipo hiperativo impulsivo e TDAH do tipo combinado. Mas existem também as gravidades, ou melhor, a gravidade. E aí, a gente pode classificar a gravidade em leve, moderado e grave. Como é que você vai classificar a gravidade? Entendendo quais são os sintomas e os prejuízos que a criança apresenta. Quanto mais sintomas e mais prejuízos, mais grave é o TDAH. O TDAH leve, a criança vai apresentar sintomas leves e prejuízos leves. Obviamente, a criança que tem um TDAH leve, ela vai demorar para receber o diagnóstico, porque tanto os sintomas quanto os prejuízos são mais administráveis. Então, os pais, eles lidam com o TDAH de uma forma mais tranquila. Não que a criança não vivencie prejuízos e não sofra com isso. Sim, a criança sofre, mas é mais administrável. O TDAH moderado, a criança ela já apresenta mais prejuízos, apresenta mais sintomas. E o TDAH grave, a criança apresenta muitos sintomas e muitos prejuízos. Então, consequentemente, ela vai ter mais problemas, ela vai vivenciar mais desafios e os pais também. Então, para definir a gravidade do TDAH do seu filho, você precisa se atentar aos sintomas e aos prejuízos. E para definir o tipo de TDAH que o seu filho tem, você precisa também olhar quais são os sintomas predominantes. Se é tudo muito potencializado, ou se é só desatenção, ou se é só a hiperatividade e a impulsividade. Show? Amanhã eu volto e no vídeo de amanhã eu vou falar sobre os tratamentos indicados para o TDAH. Vou falar sobre a medicação, viu? Serão sempre vídeos rápidos, assim, papum,
que traz muito conhecimento, muita informação, mas também poupa o seu tempo, porque eu sei que o seu tempo é precioso. Esse vídeo, ele tem como objetivo te aquecer, deixar você ali, ó, com os motores ligados para o nosso grande evento que vai começar na segunda-feira, a jornada TDAH Infantil e Adolescência. Te vejo amanhã no vídeo de aquecimento e também na segunda, na nossa jornada, no nosso mega evento. Um beijo!